Orlando Campos é um baiano de Piripiri que começa a sua vida, como ele disse em entrevistas que me deu, que aos 12 anos, por ocasião do término da Segunda Grande Guerra Mundial, meninos da sua época, da sua rua, improvisaram pelas ruas de Piripiri e Paripe um carnaval, e como não tinham instrumentos, e ele também não era instrumentista, aí é que está o detalhe, porque muita gente fala muito em Orlando Campos, mas não sabe que ele não tocava nada. Então ele disse que pegou as panelas da mamãe e latas, juntamente com outros meninos, e saíram fazendo batucando pelas ruas de Piripiri e Paripe, celebrando o término, comemorando o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a partir daí, ele se interessa por carnaval, ainda jovem. Orlando Campos vai participar da diretoria de um dos clubes que existiu no subúrbio. E ele convidou um desses trios a tocar no clube dele. Então, no dia da festa, esse trio que foi convidado, já tudo certo, falhou. E ele ficou chateado com aquilo. Disse, bom, para o ano eu vou criar meu próprio trio. E aí ele procura Dodô, que já tinha um bom relacionamento. Dodô, inclusive, dá as coordenadas e ele vai e cria o primeiro trio elétrico dele. Houve uma paradinha do trio elétrico porque morreu o sogro de Osmar e Orlando Campos então resolve criar o trio elétrico Tapajós e recebe esse nome porque na época era muito comum dar nomes indígenas aos trios, tanto que existia o trio Guarani, o trio Tupi e por sugestão do pai dele, então ele batiza de Tapajós. Nos anos 60, meu pai e Dodô, que eles nunca utilizaram o nome Dodô e Osmar, o nome do grupo deles era o Trio Elétrico. Eles aí deixaram de sair no carnaval, de tocar, de fazer, e ficava só em casa, né? Todo mundo já com suas famílias, essas coisas. Ele já estava começando a preparar Armandinho ali, então a gente ficava mais nas serestas e tocando dentro de casa. Foi quando o Orlando Campos comprou uma carroceria na mão de meu pai, porque meu pai sempre fazia a carroceria, a parte ele tinha metalúrgica, fazia toda a parte metálica, né? Bolava, ele desenhava tudo, construía, e Dodô vinha e fazia a parte elétrica, que antigamente era tudo muito simples. Orlando Campos foi, na realidade, um empreendedor, porque ele vem de uma profissão, ele era, como ele dizia, ele era magarefe, né? Magarefe é marchante, ou seja, açougueiro. Ele comprava gado, abatia gado em Piripiri, e naquela época ele já tinha uma visão empresarial. É a partir daí que ele resolve, então, pegar uma parte do dinheiro que ele tinha guardado e investir no primeiro trio elétrico. E como ele criou uma novidade, que foi a carroceria metálica, porque anteriormente tudo era de madeira. Isso repercutiu muito no país e o que resultou é que depois do carnaval ele acabou encontrando contratos para fora do estado. E aí passou a expandir o trio elétrico por outras partes do país, a ponto de ser também o primeiro trio a ter um disco gravado, na época do LP, o disco de vinil. Isso aqui é um dos primeiros Tapajós, antes da Caetanave. Isso aqui eram projetores de som. Projetores de som. Aqui ficavam os músicos em cima, né? Os músicos ficavam em cima e o pessoal da percussão, a bateria, ficava na parte de baixo, né? Na parte de baixo. E Orlando ficou trabalhando isso e sempre pegando o solista, era o cavaquinista, o cara que tocava o cavaquinho, tinha que sempre ter aquele cara que fizesse aquela sonoridade de meu pai, né, no cavaquinho e no violão, igual a de Dodô, e que aquele era o modelo de trio elétrico, aquele era a forma. Então eles mantêm nos anos 60, eles também, depois vem o Marajós, que é uma dissidência do grupo deles, aí logo depois vem Aguardente e Jacaré, então eram os que mantinham mais. Era um trabalho também empírico. E aí os trios elétricos, quando não tinham sanitário,
o trio elétrico fazia esse percurso, o percurso da Praça da Sé, Campo Grande, etc., né? E todas as vezes que um músico tinha necessidade fisiológica, tinha que parar na Praça da Sé, na Rua Carlos Gomes, para sair, para procurar um barzinho para atender a sua necessidade fisiológica. Ele achava aquilo um absurdo, então ele resolveu criar na própria cabine, na própria carroceria, porque não havia cabine, né? Na carroceria do caminhão, ele criar uma espécie de sanitário, né? E aí põe o aviso, só pode fazer xixi. Ia na rua. Então, não havia mais por que o trio elétrico parar para o músico ir atender a uma necessidade fisiológica. O xixi ia caindo e o pessoal ia pisando, entendeu? Quer dizer, mas tinha observação, só pode fazer xixi, segundo ele, né? Então o senhor Orlando ele é importante também porque ele começa a levar o trio elétrico para fazer propaganda, levar para fora da Bahia, fazer essas coisas. Mas tudo aí vem quando o Caetano Veloso lança a música Atrás do Trio Elétrico Só Não Vai Quem Já Morreu. Aí, bicho, o Brasil passa a saber o que é trio elétrico, que não sabiam o que era trio elétrico. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá. Em 1972 você tem a Caetanave, 47 anos atrás. Então a Praça Castro Alves era aquelas barracas de madeira, mesa de madeira, barraca Oxóssi, barraca flecha de Ogum, aqueles bancos coloridos para distinguir de uma barraca para outra. Então no carnaval, e de repente você vê adentrar a ladeira da São Bento, descendo, a Caetanave. Era coisa de outro mundo, você pensava que aquilo era... Foi um êxtase imenso, né? O carro era uma nave, mas não estava definido o nome ainda, né? Na semana do carnaval, eu ainda não tinha definido o nome do carro. Sabia que era uma nave, mas não sabia. Que eu pego o jornal à tarde, na terça-feira da semana do carnaval, lendo, aí estou vendo, Caetano volta do exílio para o carnaval de 72, de Salvador, divulgar a sua música que ele fez naquela época, Chuva, Suor e Cerveja, né? Foi que ele compôs lá em Londres, no exílio e tal. Ele volta, aí eu digo, pois agora eu vou fazer uma homenagem a Caetano Veloso. O nome do carro Tapajós vai ser Caetanave. Muito forte a lembrança do dia que eu vi a Caetanave pela primeira vez, porque eu tinha voltado do exílio e estava na Praça Castro Alves, quando vi aparecer a ponta aquele veículo estranho. E era um trio elétrico subindo da ladeira da montanha, Praça Castro Alves. E eles começaram a tocar, e quando começaram tocando Chuva, Suor e Cerveja, que era a canção que eu tinha feito em Londres e que estava sendo lançada no carnaval daquele ano, de 72. Aí eu chorei a beça. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Eu devo muito, a minha carreira deve demais ao Tapajós, não só a minha, como de vários outros artistas. Orlando Campos tem uma importância muito grande em todo esse processo, porque ele sempre foi um cara muito visionário. Ele e as pessoas que sempre o rodearam, como é o caso de Valdemar Sandes, que foi o cara que me deu a oportunidade de subir no trio e tocar pela primeira vez. E de lá ele mesmo ligou para Orlando, dizendo, poxa, tem um cara aqui, um menino que toca tão interessante, você precisa conhecer. Então ele foi um cara que deu um pontapé assim mesmo nessa história toda, e Orlando abraçou a ideia da melhor forma possível. Vale ressaltar que Orlando Campos foi o primeiro cara a fazer com que o trio elétrico desse renda, não só pelos contratantes, pelas prefeituras de cidades que os contratavam para tocar micaretas, esse tipo de coisa, mas ele fazia um merchandising de uma forma maravilhosa, como, por exemplo, a própria Saborosa, que era uma garrafa, entendeu? Então ele vendia a ideia e conseguia com isso mexer o carnaval, que é o papel do carnavalesco. Existem várias formas de sintonizar com as multidões. Você vê isso também em Olinda, no Rio de Janeiro, em pequenas cidades,
pelo Brasil inteiro. No caso de Salvador, a partir dos anos 60, a invenção do trio, né, que vem desde 51, começa a tomar força, tomar forma e vai ocupando progressivamente o espaço da rua. Meu pai sempre dizia: Orlando, você nos anos 60, quando nós saímos da rua, você manteve o trio elétrico vivo, tocando, indo para os lugares e tal. Então tem uma importância, seu Orlando, muito grande dentro dos anos 60, né?